Balai trazendo mais histórias aqui para vocês e agora com o pai Matheus de Aganju. O Matheus, que é nosso parceiro aqui do Balai, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, né? E vamos não começar pelo óbvio. Como é que foi participar do documentário do Pai Xangô lá no meio de tantos cabeças, né, da religiosidade aí de Xangô? Como é que foi participar? Para mim foi muito especial, foi uma coisa diferente na minha trajetória religiosa. Me pegou de uma maneira diferente, porque quando eu parei para olhar, até comentei contigo ali depois, né, no off, nós conversando, me pegou de uma maneira diferente, e aí, claro, quando é o pai da gente, a mãe da gente, tem um valor sentimental diferente. Com certeza. E aí quando eu me vi ali com pessoas que nem o pai Raul, que tava no documentário junto, para mim foi muito gratificante, foi muito emocionante. Eu achei até que eu não ia conseguir falar direito. Sim. Mas para mim foi muito especial mesmo. Se a gente se vazar uma música do vizinho, mas a gente vai seguir fazendo. Olha só, onde é que tu foi picado pela música da religião, assim? Onde é que tu viu, tu te relacionou com o meio religioso pela primeira vez? Minha religião na minha vida vem de família. A minha mãe é religiosa desde quando eu me entendo por gente. Só que ela não me levava para as atividades. Ela me levava para as atividades com ela, mas ela nunca me colocou. Porque minha mãe é aquela pessoa assim, minha mãe carnal, né? É aquela pessoa, não, eu vou deixar ele crescer, porque vai que ele quer entrar pra igreja, vai que ele quer... Aquela coisa que vários religiosos têm. Não vou colocar, porque daqui a pouco meu filho quer outra coisa. E eu cresci vendo meus irmãos, meu irmão tocava tambor, fazia religião desde pequeno, por motivo de saúde. Cresci vendo ele em casa, e tocando tambor, escutando reza, escutando ponto. E aí eu fui, desde pequeno já fui sendo puxado. E aí quando pequenininho, nunca me esqueço que uma vez eu fui num batu com a minha mãe, até contei no balai, e aí a mãe de santo falou, um orixá falou que eu era de Xangô. E aí fiquei com aquilo na cabeça, e continuei tocando a minha vida. E aí eu cresci perguntando à minha mãe, não dá pra mim entrar pra senhora jogar minha cabeça, pra saber quem é o meu orixá, que daí eu comecei a entender, né, como é que era a função de tu ter um orixá, de tu ter um guia. E aí eu comecei a questionar minha mãe. E a mãe, não, meu filho, não, cresce mais um pouco. Quando tu trabalhar, eu deixo. E aí foi que eu fiquei. Aí até que um dia eu acho que eu incomodei tanto ela, daí acho que ela, eu vou deixar, daí eu já era um pouquinho maior. Daí foi onde ela jogou minha cabeça, e aí eu joguei minha cabeça, fiquei sabendo que eu era do Pai Xangô. Mas eu vou te falar bem a verdade, assim, Israel, o momento que eu fui tocado, assim, que eu não tenho uma lembrança, assim, naquele momento eu entrei pra religião, vamos supor, daqui a pouco por causa de saúde, ou porque eu me agracei por alguém. Não, foi muito, ao longo da minha vida foi natural, foi uma coisa que estava dentro da minha vida desde pequeno. E eu sempre amei, eu não conheço outra coisa a não ser religião. Já fui em igreja com a minha mãe, em igreja católica, rezar, como que a gente tem as imagens assemelhadas a nós, né? Na igreja de São Jorge, ela ia muito, que ela mora lá perto. Eu ia com ela, mas eu nunca... o que eu sempre quis conhecer, o que eu sempre vi foi a religião de matriz africana. Então eu não sei te dizer assim, não vou te mentir, não tem um momento que, nossa, eu fui tocado por aí, ali eu vou entrar. Uhum. Foi natural, quando eu sabia, dentro de mim eu já sabia que eu ia ser religioso. Isso eu tinha certeza. Tu teve uma passagem forte com o tambor, né? Tive. Como é que foi? Isso é engraçado. A minha passagem com o tambor, eu tinha uns 14 anos, acredito eu. Uns 13 anos. Uns 13 anos, porque eu vim aqui na casa da mãe Neuza, que é minha mãe de santo hoje, com 14 anos. Com 13 anos eu despertei assim, que daí eu vi o meu irmão do meio tocar tambor. Ele não era tamboreiro, mas ele tinha um tamborzinho lá e ficava batendo lata lá em casa. E eu vou tocar tambor. E daí na época eu escutava muito o Mestre da Magia. Eu escutava muito ponto pra aprender os pontos de Exu. E aí eu vou tocar tambor. Só que o que eu tenho? Eu tenho uma frustração dentro de mim que é até engraçado, que eu conto pra todo mundo. Que o meu pai é percussionista. Esse meu irmão do meio é percussionista. E hoje eu sei um pouco, mas não sabia nem tirar pedra na água. Sabe aquela coisa assim, vem no sangue? Não, Sim. Não vem no sangue. A família do meu pai toda sambista, no meu não veio. De pegar os instrumentos e sair tocando. Meu filho todo mundo toca. E aí eu bato tambor, vou pegar um tambor. Daí incomodei minha mãe e me deu um tambor. Fui numa flora e me deu um tamborzinho de flora. E aí eu comecei a bater no quarto, assim, comecei a bater tambor. E daí eu conheci a casa da mãe Neuza. Aí quando eu conheci a casa da mãe Neuza, eu vim aqui com 14 anos, vim na sessão de Exu. Aí quem tocava aqui era o Henrique e o Pete, o Cris do Ogelu, que hoje é Cris do Ogelu, mas é conhecido pro Pete. E aí eu vim aqui, comecei a frequentar aqui, e aí aí eu fiquei um tempo batendo lata ninguém me ensinando. Aí passou uns 2, 3 anos, eu descobri que o Henrique dava aula. E aí foi onde eu fiz umas aulas com o Henrique.
Aí fiz toda a parte teórica com ele ali, eu queria ser tamboreiro. Eu queria ser o Alabê Matheus Xangô, Alabê Matheus Jaganju, eu queria ser tamboreiro. Aí botei na minha, não, você é tamboreiro. Chegou a se vender assim alguma vez? Não, nunca me vendi. Cheguei uma vez brincando com o Henrique, não, Henrique, agora eu vou ser, já está casa com ele. Não, agora eu vou ser tamboreiro. E eu tava na transição pra virar pai de santo. Ele, não, vai lá e muda teu nome no Face lá, bota Babalanchá e Alabê Matheus Jaganju. E eu entrei na onda e fui no meu Facebook e botei mesmo. Aí ficou ali umas 2 semanas e depois eu tirei. Mas eu fiz toda a parte teórica com o Henrique e aprendi, tanto é que teoria de tambor, pancada, momento de toque, reza, isso tudo eu tenho de cor salteado. E aprendi com o Henrique. Ele foi o meu mestre, vamos dizer, essa parte. E aí quando eu fui pro processo de começar a sair para tocar com ele, estagiar no tambor, vamos dizer assim, Matheus, agora tu vai começar a tocar comigo. Daí aquela coisa, começa no AG, depois senta no tambor. E aí na época eu não conseguia conciliar, porque eu trabalhava de Uber, e aí eu tinha que trabalhar, estava sempre correndo, e eu não conseguia ir nos toques com ele. E aí logo eu casei com a Raiane. E aí, pra quem conhece a mãe Rai, ela não é muito, né? Ela não curte muito essa parte de tambor. E aí foi quando eu casei com ela, e aí eu tinha... Vou começar a entrevistar casais aqui. Eu entrevistei a mãe Rayane recentemente, vocês vão comparar as entrevistas depois. E aí, quem conhece ela... Não vou te dizer surpresa, tá. Tu vai escutar. Quem conhece ela sabe, né, que ela não é muito... E aí eu já não tava conseguindo ir muito, tá? Daí quando eu casei com ela, ainda fui em algumas giras com o Henrique, toquei, assim, aprendi aquela coisa básica, G, Jarel, Pom, algumas das pancadas de batuque eu sei tirar, tiro ali, algum orixá que outro posso tirar, alguma reza que outra, até que em casa às vezes não tem batuque ali. Agora esses dias eu até postei uns vídeos cantando ali, pro Pai Ogum no final do batuque. Eu me arrisco assim porque eu gosto, porque eu amo o tambor. Só que daí logo assim, ó, foi muito junto. Aí eu tive uma transição, porque daí antes de eu casar com a Rai, eu saí da minha antiga religião. E daí foi onde eu vim e joguei com a Mãe Neuza. E aí eu entrei pra mão da Mãe Neuza. Aí fiz uma obrigação na época que eu precisava fazer, entrei pra mão dela. Aí no que eu entrei, que Israel foi tudo muito... Como é que eu vou te dizer assim, ó, eu já queria me aprontar. Tá? Eu queria ter meus orixás na prateleira, eu queria... Por quê? Só pra ter os orixás. Primeiramente era pra ter meus orixás, mas dentro de mim eu tinha uma vontade de ser pai de santo também. Sabe aquele... Tu é filho de Xangô, sabe? Eu sou muito fome. Mas pela religião, por um todo. Às vezes eu mexo com a Rainha, eu quero saber, e ninguém pode saber tudo. A gente tem que viver aprendendo. Eu ia te contar alguma coisa que daí já vai te dar o link pra te seguir nesse teu assunto. Como é que foi cair em uma casa e casar com uma pessoa que é mãe de santo 24 horas por dia? Né? Tu também queria isso ou de repente não? Não era de tanto verdade, assim, eu queria ser pai, mas eu não imaginava que era assim. Não, isso eu não vou te mentir. Não imaginava o mundo que... Não me arrependo, mas não imaginava o mundo que é hoje. Isso eu não imaginava. Porque aí o que acontece? Eu fiz a obrigação, e daí quando eu fiz a minha obrigação, na época passei por uns problemas de trabalho. Eu era barbeiro, era Uber, barbeiro, fiz um monte de coisa. E aí passei por alguns percalços ali, e aí eu comecei a ajudar a minha mãe de santo, que além de ser mãe de santo era minha sogra. É minha sogra. E aí eu comecei a ajudar ela. Comecei a ajudar ela a fazer alguns axés, e aí como eu dirijo, e ela não tinha ninguém que dirija na época, comecei a levar ela para fazer os serviços fora, e comecei a ajudar ela de verdade. Até que chegou um momento que ela falou pra mim, meu filho, tu já tá me ajudando bastante, tu já tá montando axé, e daqui a pouco eu preciso fazer uma chamada, vamos sentar um bará pra ti poder trabalhar, né? Pode matar uma ave, pelo menos. Aí eu, tá, mãe, não sei isso que a senhora quer. E aí, no meio do caminho, mais uns 2 irmãos meus foram se aprontar, e quando eu vi, eu tava me aprontando. E aí eu já tava... Aí eu já esqueci o tambor. Porque eu já tava... Não vou te dizer pulando uma fase do que eu tinha imaginado pra minha cabeça. Eu acredito que é o que o Pai Xangô queria. Mas na minha cabeça eu tinha pensado, não, primeiro eu vou tocar meu tambor, que eu quero seguir esse caminho de tamboreiro. Depois, com o tempo, eu termino de cantar meus santos, e aí eu vou pra outra etapa. E aí foi onde passou, assim, vamos dizer, pulou, entre aspas, essa etapa. E aí eu me descobri. Na verdade, eu me descobri pai de santo. Porque eu falo que eu me descobri porque eu queria muito me aprontar na antiga casa que eu era, também queria me aprontar, não tive oportunidade, enfim, acabei saindo. Só que a Mãe Neuza, ela tem uma característica que eu sempre digo pra todo mundo e gosto de enaltecer, que ela sempre diz pra mim assim, ó, um dia eu falei pra ela, e isso eu falei pra ti quando tu veio, quando eu fui participar lá do episódio do Xangô, falei, cara, eu sou muito novo, né, eu tenho história, mas eu tenho medo às vezes da minha juventude. E aí a Mãe Neuza olhou pra mim e falou assim, meu filho, um dia eu fui jovem na religião. Um dia eu comecei. Ninguém começa velho. Ou até começa, mas... Ou até começa, enfim, mas, né, pai de santo é que tem 50, 60 anos de santo, quando tiver que começar mais jovem, não tem como tu começar, né?
E aí foi onde ela falou aquilo pra mim, aquilo me deu um estralo assim, eu acho que eu consigo. E aí eu me espelhei muito na Rai, comecei a olhar a Rai, tipo, muito nova, como é que ela consegue cuidar de tanta gente? Tava pensando, cara, como é que pode, 20 e poucos anos, cuidar de tanta gente que tem 2 vezes mais a idade dela. E que quer cuidar, né? Porque às vezes tem pessoas que têm a possibilidade e não quer. Exatamente. Né? E aí eu ficava olhando, tá, como é que tu faz isso tão jovem e tu não te frustra no meio do caminho? Porque uma coisa é uma pessoa de 50 anos, daqui a pouco um filho ser ingrato ou tiver algum problema, já tá acostumado. Sim. Outra coisa é eu tô no primeiro do segundo ano ele sendo pai de santo, daqui a pouco eu tomo mando um filho aí, sei lá, o filho sai falando de mim, como é que eu não vou me frustrar? Sim. Como é que eu vou lidar com isso? E aí foi onde eu sempre digo, a religião, além de tu te aprontar, além de tu ter orixá, tu tem que estudar. E aí eu comecei a estudar, eu comecei a conversar com a Rai, comecei a conversar com a mãe, me aprontei, aí antes de eu me aprontar, eu já tinha um filho, que inclusive hoje não está mais na minha mão, mas estava me esperando. Foi o primeiro filho de Oxalá, velho. Tava me esperando antes eu joguei pra ele, aí é engraçado que eu comecei a. Antes de eu me aprontar, a mãe falou: tá, já tá trabalhando na religião. Eu falei, mãe, o que eu posso fazer assim? Eu posso atender com alguma coisa? Um carta com alguma coisa? Ah, não, meu filho, tu pode jogar carta cigana e pode jogar o tarô de Marsella. Aí eu, não tinha muita conexão com a carta cigana. E aí eu também não tinha o meu Exu pronto, que tem casa que tem ligação com o Exu, né? Não tinha o meu Exu pronto. E o meu Exu também não queria se aprontar, ele queria primeiro o Pai Xangô. Eu, tá, mas me ensina esse tarô de Marcelo. Daí a mãe me ensinou ali, a Rai também me ajudou. E aí eu me descobri naquele tarô ali, consegui enxergar várias coisas e dar entendimento para as pessoas, tirar dúvida das pessoas. E eu comecei meio que a atender, assim, um que outro, sabe? Só pra pegar o gancho, pegar a experiência. Daqui a pouco um filho da Rai vinha com uma pergunta objetiva, ela não podia, eu jogava. E eu comecei ganhando meu espaço aos poucos. E aí foi onde eu conheci ele. Eu joguei para ele, falei diversas coisas da vida dele naquele momento. E ele olhou pra mim e falou: não, vou te esperar. Só que eu nem, sabe, tá, vou te esperar, beleza. Eu tava com a obrigação marcada. E aí, realmente, ele me esperou. Daí eu me lembro ainda que no dia que eu fui me borir, ele tava aqui, tocou, ele é tamboreiro, tocou a obrigação, ajudou a tocar a minha obrigação, se emocionou, tudo me esperou e eu, tipo assim, Israel, eu me aprontei. 13 de setembro, agora meu pai tá de aniversário, agora 13 de setembro. 13 de setembro eu aprontei meu pai, dia 29, se foi 29 ou 30 eu ganhei meus axés, foi batuque com a entrega de axés. Outubro, novembro eu tava banindo ele. Sem nunca ter... Essa transição tua de filho para tamboreiro, para balorixá, aos olhos, pode não ter sido, né? A gente pode estar, mas aos olhos de quem tá de fora foi bem rápida. Muito. Né? E aí eu lembro que até eu mesmo falei para ti, né? Mas o Matheus é pai de santo, né? Mas não no sentido pejorativo, mas do não saber mesmo. Mas no sentido pejorativo. Tu sentiu algum preconceito? Tipo assim, da onde o Matheus é pai de santo? Muito. Bah, demais. E isso eu não posso falar. Dentro da casa da mãe Neuza, não. Aqui com os meus irmãos, isso eu não posso dizer. Até porque as pessoas viram. Exatamente, né? Mas tô de fora, teus amigos. Sim. Amigos meus de infância que eu já tinha saído, porque a vida da gente, a gente caminha e a gente muda os nossos ciclos. A gente muda, às vezes, né? A gente tem amizades, eu tenho amizades minhas de infância, que estão aí comigo até hoje, que se dão comigo até hoje, mas que eu não tenho mais uma convivência. E amigos meus pessoais, tipo, lá onde eu me criei, me chamam de negão, né? Ninguém me conhece pro pai Matheus ou Matheus, né? Negão virou pai de santo, como assim? Do nada ele tá querendo matar na cabeça das pessoas e fazer obrigação e incorporar de Exu de noite e não sei mais o quê. E no meio religioso também, porque antes, como eu me criei na religião, e eu passei por lugares grandes na religião, assim, de pai de santo, não que eu fiquei, o Matheus é conhecidão, não. Mas aquele menininho do Xangô ali que tava sempre junto com o pai de santo, com o padrinho, Sim. Eu fiquei conhecido por isso, entendeu? Então eu conheci muita gente, e por causa do tambor, por causa do Henrique, amigos que eu fiz no tambor, eu conheci muita gente. E muita gente me conheceu. Eu era só um religioso que queria tocar tambor. Eu queria me plantar, mas eu queria tocar tambor, eu queria ser tamboreiro. E aí do nada ele casa com a filha do Momento Santo, que já tem uma casa, uma baita uma estrutura. Aí do nada ele se lança na internet com o pai Matheus de Aganju. Sim. E aí, Israel, eu vou te falar que muito, e até hoje. Eu vou te falar que até hoje. Agora com o projeto do Roda e até hoje. Eu presenciei, né, uma coisa que me contaram, assim, do carinho dos teus filhos de santo por ti. Tava falando isso agora há pouco tempo, né? Que as pessoas aqui são devotas dos orixás, com certeza, mas eles também são devotos de vocês. Sim. Em especial de ti e da Rayane. Como que tu vê isso e como é que tu encara essa responsabilidade, né?
de ser espelho? Aí é que tá. Pra mim conseguir encarar isso, eu sempre tive uma coisa dentro de mim que eu fui criado por um pai, falando do meu pai carnal, assim, por um pai que ele é das grotas, né? E ele é aquele pai antigo. Não, tu é homem, tu tem que honrar, não vou dizer, né, mas vamos entender. E aí eu me criei muito com isso, eu me criei com responsabilidade muito cedo. E sabe sabe onde é que eu vi, que pode ser até um pouco egocêntrico o que eu vou falar agora, mas sabe onde é que eu vi que eu realmente eu poderia me intitular como pai Mateus para os meus filhos, não para os outros, mas para os meus filhos, para a casa de religião, e tocar uma casa com a Raine? Foi onde eu comecei a olhar para trás, assim, ó, eu sempre até no meu núcleo de amizade. Sabe quando tu, querendo ou não, tu te torna referência, até sem tu querer? Porque eu pego meu núcleo de amigos lá, eu saí primeiro daquele núcleo para poder enxergar um outro mundo, para poder evoluir na minha vida. Sabe, eu comecei a ver tudo muito cedo, eu saí de casa muito cedo, então eu fui abraçando responsabilidades muito cedo. E aí eu chego como pai de santo, e aí a pergunta é como que eu lido com isso, né? Tu falou? Como tu lida com essa responsabilidade do exemplo? Hoje eu lido com uma certa naturalidade. Mas antes eu já teve vezes que eu me fui pra dentro da sala de búzio, assim, ó. E porque a Merneuza é uma mãe de santo que ela joga pra nós, ela nos dá o caminho, mas ela ensina nós a conversar com o nosso orixá também. Sim. Já teve vezes que eu fui assim pra dentro da sala de búzio, meu pai, o que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo aqui? Pensando, sabe? E daí tu pega um filho de santo, chega, que nem tu fala de referência, um filho de santo chega, aconteceu isso, e joga no teu colo. E aí foi onde começou a acontecer comigo. Começou a vir pessoas e filhos. Eu tenho um filho de santo meu, Dogun, que ele tem 52 anos, acho, de vida. Ele mora sozinho. E depois que ele veio pra minha mão, que ele entrou pra minha mão, a vida dele andou mais ainda. E hoje é um cara que às vezes eu fico falando pra Raine, cara, ele me liga pra se aconselhar comigo. E não só sobre a espiritualidade, mas sobre a vida dele. Sabe? E vou te falar, Zé, eu digo porque é difícil, eu não tenho vergonha de dizer que não é fácil. Pra mim não é fácil. Não é uma coisa fácil. Eu te vejo, todas as vezes que eu consigo te ver, que é, quando eu venho aqui, tu tá de Pai Mateus. Sim. Quando eu te vejo no Roda, quando eu te vejo no Roda, tu tá de Pai Mateus. Eu te vejo no mercado de Pai Mateus também. Né? Então, nos vídeos que eu vejo. Que momento existe o Mateus e tu sente falta do Mateus, pessoa física, ou não? Em alguns momentos sinto. Eu sinto nos momentos que, assim, ó, vou te dar um exemplo, tá? Hoje a internet é a nossa ferramenta. Tem que trabalhar, mesmo que tu não queira, é na internet que vão te enxergar, na internet que vão comprar o teu trabalho, é lá que tu tem que te fazer, muitas vezes fazer o teu nome. E aí eu tenho meu Instagram ali. Pai Mateus, até tu tocou num ponto que tu vai entender o que eu quero dizer. Semana retrasada eu reativei, que tava lá meio reativado, eu reativei meu Instagram pessoal. Que lá é Mateus Carvalho. Sabe onde é que me pega quando eu tô, por exemplo, assim, ó, eu posto stories ali no mercado, às vezes eu digo, eu mexo que eu vou no Zafra, que eu sou sócio do Zafra. Sim. Eu tô no Zafra, eu tô assim, hoje de manhã eu tomei banho cedo, fui lá pra Modé pra comprar os materiais. A minha filha no colégio, eu largo a minha filha assim, como eu estou. Eu chego antes de chegar lá pra buscar ela no colégio, tá os pais lá, de terno, o outro tá com uma roupa que trabalha numa obra, o outro é... Cada um com a sua roupa de Cada um com a sua profissão, e eu tô com a minha profissão é essa, entendeu? E eu chego lá assim, onde é que eu sinto falta do Mateus? Quando, por exemplo, assim, hoje eu tô trabalhando, que eu faço isso muito, é que eu não posto, mas eu faço muito, às vezes eu tenho um dia cansativo, chegar ali 4, 5 horas da tarde, eu tenho que ir no mercado comprar umas coisas pra casa, mano, eu vou fazer uma carninha hoje. Eu tenho até uma churrasqueira, minha churrasqueira grande lá embaixo, que eu faço churrasco, a gente faz churrasco pra todo mundo. Eu tenho uma churrasqueirinha pequenininha que eles até mexem comigo, que é a churrasqueirinha do Dominique Toretto, que é de tampa, eu boto uma churrasqueirinha na minha área, vou fazer um churrasquinho agora à noite pra te dar uma relaxada. Às vezes eu começo a fazer o churrasco e começo a beber assim. E aí quando é que me pega? Quando eu vou gravar, às vezes compartilha tanto a tua vida, que é natural. Vou postar uma história, dizer que eu tô comendo uma carninha, eu tenho que cuidar o que eu vou falar. Porque os meus filhos me conhecem, os meus amigos me conhecem, mas ali no meu Instagram eu tenho cliente, eu tenho gente que nunca se encostou comigo, que tá ali me acompanhando. Então, aí é que eu sinto falta do... Aí foi por isso também que eu reativei meu Instagram pessoal. Aí eu fui lá, reativei pra me postar um pouco mais da minha vida, assim, sabe? Pra mim, porque... Eu te dizer assim, falta, aquela coisa, cadê o Mateus? Até que isso até que eu não sinto tanto, porque eu me identifiquei tanto com essa minha vida. Sim. Sabe, eu me identifiquei tanto que
Conseguiu fazer ser a mesma Eu pessoa. consegui fazer isso ser natural pra mim, sabe? Quem é que tu admira, religiosamente, que não é da família? Que não é da minha família religiosa. Pessoas que já partiram, pode Não, melhor que seja vivo, pra eles verem. ser. Pai Raul do Xangô. Pai Raul é uma pessoa que eu admiro bastante. Se essa música estiver realmente aparecendo, vai ficar uma entrevista muito engraçada. Muito sério. Desculpa, Mas se não estiver aparecendo, a gente sabe o que está é do lado aqui do vizinho. O Pai Raul do Xangô. Tu diz religioso assim no meu nicho? Pai de Santo? Pai de Santo, Alabê, tudo religioso. Vou botar o Pai Raul, Pai Brian do Avagã, Mãe Tawane de Oxum. E pessoas que eu conheci há pouco tempo, mas que eu quando eu falo de religião, não falo sobre o que ela faz no frente do coração dela. É conduta religiosa mesmo. O pai Bruno do Oxalá e o pai William do Oxalá. Bacana. Pessoas que vêm assim na minha cabeça. E esse lugar aqui, como é que surgiu esse roda de macumbeiro? Ai, roda de macumbeiro é uma coisa que eu já vinha mais ou menos. Não vou ser tão preciso, mas acho que um ano, assim. Quase um ano. Um ano aumentando um pouquinho. Mas quase um ano. Eu vinha pensando numa maneira. Porque tu perguntou pra mim ali se em algum momento eu não me sinto falta de mim, de quem eu sou, enfim. E teve momentos na minha trajetória, porque da mesma forma que as pessoas me viram repentinamente, esse modo repentino foi tudo muito intenso. Porque foi em pouco tempo. Bota aí agora, dia 3 de setembro, meu pai faz 5 anos de vasilha. Então, 5 anos que eu virei pai de santo, mas que eu sou esse cara aqui, bota uns 3 anos. Então, foi tudo muito rápido, é muito pouco tempo pra tanta coisa que acabou acontecendo na minha vida. E aí eu falei pra ele mesmo, mano, eu queria fazer uma coisa diferente na religião. Aí eu comecei a consumir, comecei a olhar. Podcast é uma coisa que tá em alta. Tá, mas... Tá, daí a Rainha tá falando, mas podcast, todo mundo faz podcast. Tá, mas a gente poderia lançar uma coisa diferente, porque não tem... Eu não sou um cara, não me vejo... Assim como a gente já conversou, eu não me vejo assim no teu lugar, sabe? Sentado, assim, entrevistando alguém pra saber a vida da pessoa. E eu, o que eu vou fazer? Daí eu convenci a Rainha a fazer um podcast. Aí, tá, ela se deu por convencida. Aí em todos os lugares que eu vou, eu falo do meu amigo, meu melhor amigo, que é uma alma que é minha amiga, Sergulati, ele se chama. E aí fui conversar com ele. E aí, seu Caveira, me dá uma luz. O senhor é o caminho, me dá um caminho. Aí foi onde ele veio. Aí eu falei, tá, tive uma ideia de eu fazer um podcast que eu vou trazer religiosos e daqui a pouco nós levantamos uma pauta pra conversar sobre aquilo. Sobre tal, ok. Daí ele me ajudou no nome. Porque a minha vontade e sempre foi, desde quando eu comecei a entender que a internet pede isso da gente, eu queria me ingressar na mídia. Só que eu não queria me lançar na mídia só por Pai Mateus de Aganju. Entendeu? Eu queria... Vamos dar um exemplo assim, tu pega os pais de santo, que nem um cara que eu citei, o Brian. Antes dele ser pai de santo, ele é conhecido pelo Alabê. Hoje ele se vende como pai Brian. Mas ele foi o Alabê Brian, já jogou por muitos anos. E eu não queria chegar sendo o pai Mateus, até porque eu sou um cara que eu uso da internet pro meu trabalho porque eu tenho que usar. Na verdade, se eu fosse querer trabalhar com outra coisa religiosamente, quem sabe eu não divulgaria meus trabalhos. É parte, não eu divulgo meus fundamentos, mas parte do que eu faço na religião. E aí foi onde ele me ajudou. Aí ele pegou e falou, não, faz roda. Aí ele ficou pensando e ele deu o nome, foi ele que deu o nome. Ele falou, faz roda de macumbeiro. E aí ele, porque daí eu, tá, mas macumbeiro? Não, ele falou, macumbeiro, tu vai poder trazer, não vai trazer só pai de santo tamboreiro, tu vai poder trazer cartomante, tu vai poder trazer pessoa que faz macumba. Macumba. E aí foi onde eu, E aí foi mais uma coisa, porque eu sou o cara que me joga de cabeça em tudo, né? Aí eu me joguei de cabeça. Daí eu perguntei, vai dar retorno, vai. Ele, que retorno você tá me perguntando? Eu falei, não tô falando de retorno financeiro e nem tô falando dos haters. Eu quero saber se vai ser aceito legal, se eu vou ter um caminho com isso, se não é uma coisa que eu vou perder meu tempo, daqui a pouco eu vou me frustrar e não quero mais. Porque eu sei que nada é pra sempre, mas ninguém quer fazer um projeto e 3, 4 meses acabar com o projeto. Sim. Né? Nada é pra sempre, um dia o Roda de Macumbeiro pode acabar, mas... Ele, não, vai te dar... Daí foi onde Aí eu me joguei de cabeça. Aí já surgiu logo o filho da Raia, o Cris, inclusive, o Pete, morava aqui, ele alugava esse espaço pra ele morar. E onde ele foi embora, daí eu falei pra mãe, não, mãe,
Vamos conversar que ele não vai alugar mais pra filho. Vamos pegar aquele espaço ali pra... E aí foi onde eu peguei aqui, fui, e aí comprei a aparelhagem, comecei a pesquisar, e comecei a consumir como fazer. Fiz até uma mentoria de imagem e áudio pra aprender, né? Porque eu não entendia nada. Sim. Entendia absolutamente nada. Tu já veio aqui, tu viu que eu tenho uma produção ali, tem um pessoal que fica operando pra ver que ideia. E pra ter uma ideia, que eu ia começar o Roda e eu pensei assim, não, eu vou fazer o seguinte, eu não tinha ideia, né? Eu vou abrir ali o meu celular, vou botar pra gravar, vou deixar a mesa de som regulada antes e vamos sentar lá com ela, não preciso de ninguém. Não tem como. Só que não existe, não tem como. Não tem como. Não tem. E hoje tá feliz? Muito feliz. Muito, muito feliz. Posso dizer assim, ó, eu sou um cara, eu tô realizado. Eu sou um cara que eu me realizo, eu não preciso daquele sucesso. É o pai, Matheus. Mas o que tu quer tá dando O certo. que eu quero tá dando certo, o que eu quero tá me fazendo feliz, é sobre isso. Eu fiz uma pergunta pra Rayane e quero fazer pra ti também. Quem que é as pessoas que tu gostaria que viessem no Roda que não vieram ainda? 3 pessoas, por exemplo. Uma lista aí, difícil, hein? Agora tu me pegou. Joga 3 aí. Agora tu me pegou. Pensar rápido, assim. Esses 2 são difíceis de dizer o nome de gente. Não, mas é que não é. Israel, eu vou te falar, e eu, quando eu vou, eu sempre preparo uns programas antes, né? Sim. Eu não gosto de preparar o convidado. Mas isso pede. Mas isso pede, né? Eu Porque daí eu convido. Eu vou pegar na terça, eu convido na quarta. Eu gosto de pegar aqui, ó. Eu fico sem tempo pra. Tá, vai lá. Normalmente 3 nomes. Que primeiro que vem à cabeça, os 3 que tu não entrevistou ainda, que tu gostaria que viesse aqui. Eu queria que viesse aqui uma pessoa que eu acho que eu não vou conseguir, mas. E até ela nem aparece na mídia, mas foi a primeira mãe de Santa Mãe Glória da Oxum. É uma pessoa que eu queria aqui. Aí, ó, viu? Não é uma pessoa que eu queria. Nome diferente. Mais 2. Vou falar um tamboreiro, que eu sou fã de tamboreiro. Um tamboreiro que eu quero muito aqui, se ele olhar a minha entrevista, mas ele já tá alinhado já, que ele toca bastante vezes, é o Alisson Dalchon. Sim. Quero aqui, é uma pessoa que eu me dou. Não é nada difícil. Assim. É uma pessoa que eu me dou muito bem com ele. Não, mas ele não veio por questão de agenda mesmo, ele me avisou antes. Mas é uma pessoa que eu me dou muito bem com ele, eu gosto dele mesmo, gosto do trabalho dele, queria ver ele aqui. Mais uma pessoa. Vamos lá, Matheus, pensa. Uma pessoa que tu queria aqui. E tu vê que quando eu vou pra convidar, as pessoas ficam pensando, não vou chamar esse aqui porque eu acho que é difícil acesso. E tem pessoas que eu quero vir aqui mesmo. Eu não tô me lembrando agora. Que tu acha que é difícil acesso, às vezes nem eu não tô me lembrando agora, cara. Que coisa louca. Tu me pegou essa terceira pessoa aí. Nós vamos esperar aqui, esse programa vai ter 1 hora e meia. Nós vamos esperar no ar. Meu Deus do céu. Cara. Vamos lá, Matheus, pensa. Os tamboreiros eu trouxe quase todos que eu queria. Não, quero trazer mais gente. Não Mas eu digo, sempre tem que falar que ela nata, né? Eu trouxe quase todos. Um outro tamboreiro. Tem um tamboreiro que eu quero aqui. O Alisson do Xangô. Viu? Chegamos a 6 nomes já para trazer no Roda. Que os da Rayane foram diferentes do teu. 6 nomes então para trazer no Roda, já que não são difíceis. A Rayane colocou alguns um pouco mais difíceis, mas não é que na hora que eu vou me lembrar, assim, que eu vou pesquisar, vários eu já tentei, tipo assim, eu peguei, e aí, como eu separo os programas, às vezes eu não consigo. Por exemplo, semana que vem o meu programa tá pronto, mas da outra semana eu tenho, dia 9, eu tenho 2, falta um convidado. Então não tá pronto ainda, entendeu? Então, tipo, às vezes chega que eu me embaralho, não me embaralho, mas falta, tipo, 3 dias pra me lançar o flyer e eu ainda não tô com todos. Sim. E eu fico, tipo assim, é que nem eu já te pedi influência também no WhatsApp de pessoas que tu conversa. Porque eu acho que tem pessoas que eu olho e acho que é difícil. Uma pessoa que eu achei que era mais difícil chegar e que veio aqui foi receptiva, foi uma das melhores, as pessoas mais receptivas com ela foi a Marita. Inclusive foi tu que me deu o contato dela. Foi uma pessoa que eu achei que era, pensei, não, foi uma pessoa que me respondeu mais rápido. Eu acho que... Inclusive depois vocês vão saber, também teve o Pai de Santo que vai estar na próxima terça aqui, um dos Pai de Santo, também eu achei que, eu mandei mensagem pra ele, ela vai nem me responder agora. E às vezes tem eu vou falar o outro, o cara me respondeu, não. Então não pode subestimar, né? As pessoas querem estar nos lugares de mídia. E aqui também é uma boa janela de mídia, né? Uma janela bacana, que dá pra conversar. Sabe que isso pra mim é uma coisa que ainda me pega. Eu já pedi, inclusive, pra vir de novo. Se eu estiver aqui de novo é porque eu pedi, não é porque eles me convidaram. Não, e tu sabe que é uma coisa que me pega, Zé? Porque assim, às vezes eu penso que... eu sei que o macumbeiro, ele fala de tudo, todo mundo fala de todo mundo. Não fala nas pessoas, enfim, não tô falando de fofoca. Mas eu fico pensando, eu vou num lugar, que nem eu vou num batuque.
E as pessoas passam por mim, é uma Pai Mateus lá do Roda. Tipo, é legal, né? Cara, eu fico com às vezes eu fico sem saber como reagir. Reconhecimento de trabalho. Sem saber como reagir. Eu fui na festa do pai William, do pai Bruno de Exu, agora semana passada, semana retrasada. Uma menina deve ter uns 14, 15 anos, uma guriazinha. A Rai estava incorporada ainda, eu já tinha me desincorporado, ela bateu em mim, teu Pai Mateus, do Roda de Macumbeira. Eu, sim, sou eu. Eu fiquei sem reação. Eu posso tirar foto contigo com a Rai depois quando o Exu dela for embora? Eu até, inclusive, se ela ver essa entrevista, eu dei uma foto pra ela, porque o seu Gabriel veio embora em casa e a gente não conseguiu tirar foto. Mas assim que tu vê nós, a gente tira essa foto. E eu fiquei, cara, aquilo. Sabe uma coisa? Reconhecimento, né? E pessoas mandando mensagem no Instagram do Roda, mandando mensagem pra mim. Tipo, continua, não. Ontem foi um dia que eu postei uns vídeos no meu story sobre algumas reflexões e pegou o Roda também, as pessoas comentando. Tipo, continua com o teu conteúdo é legal. Sabe? É uma coisa que. E a gente não pensa, porque eu não sou um cara grande no Instagram, não tenho muitos seguidores. E quando eu tenho reconhecimento daquele pouco que eu tenho ali, que é importante, eu fico pensando, cara, às vezes tu não precisa ter 300, 400 mil seguidores para as pessoas te enxergarem. A última vez que eu vim aqui, eu disse, não deixa ninguém dizer que tu não é o Pai Mateus. E eu já vou te dizer, não deixa ninguém dizer que tu não é comunicador, que tu já é. Tu sabe que tu foi assim, ó, não quero me prolongar, mas tu foi uma peça-chave nisso pra mim, sabe? Porque eu nunca imaginei, porque eu sou um cara que observo muitas coisas. E eu acho que isso é característica de filho de Xangô. E às vezes eu observo coisas, eu falo coisa pros meus filhos, pra minha produção mesmo, que eles não se ligaram. E eu tô no programa e eu tô ligado neles. Sim. E quando tu falou isso pra mim, cara, eu guardei isso comigo. Porque eu nunca imaginei, eu conheci tu através do Henrique e da Rai, eu nunca imaginei que tu fosse me observar dessa maneira. E tu fosse observar que em algum momento tu olhou e pensou, o Mateus de pai, depois tu vem aqui e veio observar meus filhos comigo. Sabe, eu fiquei... A gente é observador, que legal. Sabe, que legal. Cara, fora todos esses momentos que a gente falou que é muito massa, o que cabe no balaio do Pai Mateus? Aqui cabe muito amor. Muito amor, muita fé. Cabe religião. E quando eu falo de religião, aquela que é dita religião de verdade, não é que eu tô falando de religião de verdade, fulano eu faço religião, fulano não faz. Não. É que nem eu disse antes ali, conduta religiosa, verdade, palavra, amizade. Eu sou um cara que eu não tenho muitos amigos, mas os poucos que eu tenho muitos conhecidos. Meus filhos mexem comigo. Às vezes eu vou num lugar, eu fui numa festa no final de semana no estado do Henrique, eu entrei, comentei 1, 2, começou o vereador aí. Não, eu tenho muito conhecido. Por mais que eu tenha pouco tempo de vida, de idade, eu conheci muita gente. Eu rodei Porto Alegre bastante. Eu conheci muita gente. Então eu fiz muitos conhecidos. Muito conhecidos. Mas a amizade é uma coisa que pra mim não tem. Nada paga. Nada paga tu ser amigo e verdadeiro com as pessoas. Tem que levar verdade pras pessoas. Tem que ser... A tua verdade é o que eu disse isso no meu stories ontem. A tua verdade e a tua palavra vão te levar em qualquer lugar. É só ela que vai te fazer. E é só ela também que vai te derrubar, não é ninguém mais que vai te derrubar. Exatamente. Mano, obrigado por ter vindo aqui, não, por ter me recebido aqui, né? Eu já tô falando da casa. Por ter me recebido aqui, por ter um papo tão sincero, né? Eu gosto muito de vir aqui porque eu acho que a gente não tem rodeios, né? A gente vive no meio do batuqueiro que todo mundo precisa de melindre para falar um com o outro, né? E eu acho que quando eu venho aqui eu me sinto muito à vontade porque a gente não tem rodeio. Isso é amizade. Sim. E eu queria, bem rapidinho, eu queria mais uma vez agradecer a ti, agradecer o teu trabalho, agradecer por tu abrir o espaço pra gente também, que é isso que eu digo, não é dinheiro, não é nada, valor é uma coisa totalmente diferente de dinheiro. Sim. E eu falo isso pra todo mundo. E essa semana, inclusive, a gente tava eu e o Henrique, a gente não tava falando de ti, a gente tava falando em ti. E eu ainda disse pra ele, te elogiando, cara, tu é um comunicador nato, tu é um cara que tá em ti, cara. Obrigado. Tá em ti. Eu te admiro que um dia eu falo que eu faço meus roteiros, cara, tu te senta e tu olha pra ver se que a coisa vem pra ti e está em ti. Então, agradecer por essa pessoa iluminada que tu é também e por somar com nós. Porque toda vez que tu vem aqui, tu soma muito com a gente. Muito obrigado mesmo também. Muito obrigado. A gente vai fazer muita coisa juntos ainda nos próximos anos, eu tenho certeza, né? E você acompanha aqui nas redes do Balaio também tudo aquilo que o Roda de Macumbeiro faz, porque a gente replica aqui, eles replicam lá e é assim que a gente faz a roda girar. Até o próximo Balaio.